Terra. Um planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Um dos mistérios mais fascinantes da Terra é a presença de um imenso arco de destruição geológica ao redor do Pacífico. É o chamado Círculo de Fogo. 3/4 dos vulcões estão situados na região, e 90% dos terremotos ocorrem ao longo dessa linha. Nos últimos 200 anos, desastres na região ceifaram mais de 1 milhão de vidas. Agora, os cientistas querem descobrir por que esses vulcões e terremotos ocorrem ao longo das margens do Oceano Pacífico e o que os provoca. Desvendar os mistérios dessa colossal força geológica permitirá aos cientistas entender melhor como nasceu nosso planeta. O Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo é uma das zonas de destruição mais extensas do planeta. Suas características mais visíveis são centenas de vulcões ao longo das costas do Oceano Pacífico. Trata-se de um arco de 40 mil quilômetros, que parte da América do Sul e segue ao longo da costa oeste da América do Norte, até chegar ao Alasca, e depois à Rússia, Japão e o sudoeste da Ásia, e finalmente à Nova Zelândia. Ao longo da história, erupções catastróficas ocorreram em toda essa faixa. Agosto de 1883. Indonésia. O vulcão Krakatoa explodiu, criando o som mais alto de toda a história. Junho de 1991. Filipinas. O Monte Pinatubo lançou escombros a uma altura de 35 quilômetros e cinzas sufocantes ao longo de 6.500 quilômetros quadrados. E em maio de 1980, o Monte Santa Helena causou $1 bilhão de prejuízos. A ameaça constante desses vulcões obrigou os cientistas a entender as forças que os movem. A investigação começa no Alasca. Essa terra de beleza agreste marca o extremo norte do Círculo de Fogo. 75% dos vulcões norte-americanos estão situados no Alasca, o que o torna um laboratório perfeito para os vulcanólogos. O primeiro passo é descobrir como os vulcões gigantes do Círculo de Fogo se formaram. Estamos indo para o vulcão Augustine. Ele fica na Baía de Cook, parte da cadeia de vulcões que se estende até chegar às Ilhas Aleutas. Uma viagem de quase 100 quilômetros sobre as gélidas águas do Alasca. O vulcão logo surge no horizonte. O vulcão Augustine está logo ali. E vai ser um dia perfeito para visitar. De cima, a doutora Bull obtém uma visão clara do contorno característico do vulcão. É um estratovulcão, um tipo encontrado em todo o Círculo de Fogo. Os estratovulcões são únicos porque têm a forma de lindos cones. E o Augustine é um exemplo perfeito disso. A última explosão do Augustine, de uma série de 7 erupções que teve início em 1935, ocorreu em janeiro de 2006. Ao longo dos anos, fluxos de lava solidificada se formaram gradualmente nas encostas do vulcão. Para saber o que torna esses vulcões tão perigosos, a doutora Bull sobe até o alto de um dos fluxos de lava. Esta lava é composta de blocos
Alguns trechos são um pouco mais densos que outros e dá para ver que tem vários pedaços diferentes. Então é um fluxo de lava em blocos. Essa lava fornece uma pista crucial de por que os vulcões do Círculo de Fogo podem ser tão mortais. Essa lava é mais espessa quando sai do vulcão e a sua espessura afeta o modo como desce pela encosta. A espessura ou viscosidade da lava se manifestam de vários modos. No Havaí, as lavas são mais líquidas. E o mel é um exemplo perfeito disso. Quando o vulcão no Havaí entra em erupção, a lava escorre facilmente pela rocha. Bom, por outro lado, se as lavas forem mais sólidas, como estas aqui, serão parecidas com pasta de amendoim. Ainda escorrem, mas a viscosidade é bem maior. A viscosidade da lava depende da quantidade de sílica que contém. A sílica é o mineral mais abundante da crosta terrestre. Quanto mais sílica, mais espessa ou viscosa a lava vai ser. A lava havaiana contém menos sílica, por isso é mais líquida e produz uma paisagem relativamente plana. Mas as lavas do Círculo de Fogo são ricas em sílica, o que as torna pegajosas e menos capazes de escorrer, criando estratovulcões altos e em forma de cone. Durante a erupção do Augustine em 2006, câmeras de imagem térmica foram usadas para estudar o vulcão. Elas mostram uma lava densa se acumulando em camadas. Mas a espessura da lava também torna os vulcões mais letais. Porque a lava desses vulcões é tão espessa, os gases não a atravessam muito bem. E bolhas podem acabar se formando. Nas profundezas da Terra, sob pressão imensa, o magma ou rocha derretida contém gás dissolvido. Mas quando o magma emerge, a pressão diminui. A queda da pressão causa o surgimento de bolhas, como quando abrimos uma garrafa de refrigerante. Se o magma for líquido, os gases podem escapar livremente. Mas no magma do Círculo de Fogo, pegajoso e rico em sílica, os gases podem ficar presos, muitas vezes com terríveis consequências. É como tentar fazer uma bolha atravessar a pasta de amendoim. Não é tão fácil assim, então muita pressão se acumula. E quando a pressão se acumula, chega ao ponto em que o vulcão não consegue suportar mais. Quando a energia das plumas se esgota, elas caem pelas encostas do vulcão, numa avalanche incandescente de cinzas e gases. Com temperaturas de 700 graus centígrados e velocidades de mais de 150 km por hora, os fluxos destroem tudo no caminho. Uma assustadora consequência das erupções explosivas causadas pelos gases acumulados dentro da lava. No estágio seguinte da investigação, a doutora Bull procura entender como essa lava pegajosa se forma. Nas encostas do Augustine, ela procura amostras de lava do interior do vulcão. Esse gigantesco bloco de lava solidificada já foi magma derretida nas profundezas da Terra. Irrompeu durante uma erupção e trouxe evidências fascinantes. O que eu estou vendo nessa rocha são muitos minerais e, em alguns lugares, um pouco de horneblenda. A presença dos cristais de horneblenda fornece uma pista crucial de como o magma se formou. É importante porque indica a condição do magma quando a horneblenda se cristalizou. A horneblenda é um mineral que só se forma na presença da água. A horneblenda mostra que existe água no interior da Terra. Os cientistas acreditam que a água tem um papel crucial na criação do magma que alimenta os vulcões. Nas profundezas, as rochas são quentes e semissólidas. Pode parecer que a presença da água as esfriaria.
Mas não é o que acontece. Essa água sob grande pressão altera a estrutura das rochas e faz com que derretam, formando plumas de magma. A rocha derretida sobe à superfície, criando vulcões gigantes. Sem a água, causando a formação do magma, os vulcões do Círculo de Fogo simplesmente não existiriam. Nós ainda não compreendemos esse processo completamente, mas já entendemos boa parte dele, e a água tem um papel muito significativo no modo com o qual as rochas se derretem. Essa investigação sobre os motivos dos vulcões serem tão perigosos descobriu duas evidências importantes. Os fluxos de lava em blocos indicam um magma espesso e viscoso, que prende gases dentro dos vulcões, levando a erupções explosivas. E os cristais de Horneblenda revelam que água no interior da Terra levou à formação do magma que impele os vulcões. Depois, os cientistas estudaram como essa água chega ao interior da Terra e fizeram uma descoberta notável: vestígios químicos de organismos microscópicos dentro dos vulcões. Em torno do Círculo de Fogo, um magma explosivo se forma nas profundezas da Terra, impelido pela água. Os cientistas precisam descobrir de onde vem essa água para entender por que o Círculo de Fogo é tão perigoso. Agora, estamos no Monte Lassen, um vulcão ativo no norte da Califórnia. É cercado por fontes de água fumegante, lama fervente, e chaminés vulcânicas ou fumarolas que emitem vapores e gases superaquecidos. Toda essa atividade térmica é movida pelo intenso calor que emana do magma no interior da Terra. Ao estudar o gás que escapa das fumarolas, os cientistas esperam descobrir a origem da água que causa a formação do magma. Esse aparelho mede a temperatura. A temperatura dessa fumarola é de 92 graus Celsius e meio, cerca de 200 graus Fahrenheit. É o ponto de fervura para essa elevação. Para uma boa amostra de gás, precisamos de uma fumarola fervilhante. Veja o que está acontecendo nessa superfície. Todo esse vapor que sai do solo. Mas são os gases que acompanham o vapor que nos interessam. A composição dos gases indica o que está acontecendo em vários níveis de profundidade que não podemos ver. As amostras de gases colhidas em vulcões ao redor do Círculo de Fogo do Pacífico revelaram algo surpreendente. Os gases contêm carbono 12, um tipo de carbono encontrado em organismos vivos. Os níveis de carbono 12 encontrados aqui são vestígios de minúsculos organismos marinhos chamados fitoplânctons. Bilhões de fitoplânctons vivem no oceano. Ao crescerem, suas células absorvem carbono 12. Quando morrem, vão para o fundo formando camadas de sedimentos e assim, o carbono 12 é transferido para o leito oceânico. Curiosamente, os cientistas encontraram esse mesmo carbono 12 na lava de vulcões em todo o Círculo de Fogo. Os vulcões das montanhas Cascade têm dióxido de carbono muito rico em carbono 12. E é quase como se sedimentos oceânicos ricos em fitoplâncton estivessem cozinhando nas profundezas desses vulcões e gerassem o dióxido de carbono que sai do alto. Portanto, esse dióxido de carbono está ligado a sedimentos orgânicos que estavam bem distantes da costa. A matéria orgânica que antes era fitoplâncton se torna o dióxido de carbono que vemos na superfície. É assim que sedimentos do leito oceânico entram nos vulcões. Esses sedimentos contêm água do mar. E é isso que faz com que as pedras sob os vulcões derretam, formando magma. Mas resta um mistério.
As plumas de magma que alimentam os vulcões às vezes estão a centenas de quilômetros do oceano. Agora, os cientistas precisam descobrir como os sedimentos cheios de água do mar avançam tanto o litoral adentro. Para saber, vamos para as montanhas Chugach, no Alasca. A pesquisa começa com uma análise das rochas. Nossa, vejam este belo rochedo aqui. Vemos que há uma mistura de tipos de rochas. Vemos também essa substância preta que antes era lama. Existem várias cores diferentes, rochas esverdeadas que seriam elementos vulcânicos diferentes. Isso parece calcário. Eu vou colocar ácido e se espumar é calcário. É isso mesmo. Deve ter se formado no oceano. Então é composto por organismos mortos que se incorporaram à rocha e agora estão aqui nas montanhas Chugach. A presença de rochas oceânicas a 30 quilômetros do mar é evidência de que algo notável está acontecendo no fundo do oceano. Essa mistura de tipos de rocha é uma evidência de que o solo oceânico está se deslocando. Os geólogos sabem que somente um processo colossal chamado subducção pode deslocar essa mistura de sedimentos oceânicos. A subducção ocorre quando o solo marinho desce e desliza para baixo da terra. À medida que desce, as camadas superiores de sedimentos são retiradas pelo solo como um trator que recolhe neve. São empurradas e formam um enorme monte de rochas variadas. E foi assim que as montanhas Chugach se formaram. O solo oceânico, agora cheio de água, continua a mergulhar na terra. É assim que a água do mar penetra até as profundezas da terra, onde cria as plumas de magma, que erguem os explosivos vulcões do Círculo de Fogo. Nessa área em que estamos, o solo do Pacífico está se deslocando para o noroeste, nessa parte norte do Círculo de Fogo. Está a cerca de 30 quilômetros sob os nossos pés. No entanto, mais adiante, onde estão os vulcões, está a quase 100 quilômetros de profundidade. E ao avançar para o noroeste, ocorre subducção, que traz água e sedimentos para a terra, o que faz a manta terrestre derreter e o material emergir como magma nos vulcões. A investigação para descobrir como a água entra debaixo dos vulcões do Círculo de Fogo revelou pistas fascinantes. Amostras de carbono 12 indicam que sedimentos oceânicos se infiltram abaixo dos vulcões do Círculo de Fogo. E rochas mistas nas montanhas Chugach, a 30 quilômetros do oceano, mostram que todo o leito oceânico está se movendo e deslizando para baixo do solo. Esse processo é o que desperta os vulcões assassinos do Círculo de Fogo. Mas nas profundezas do Círculo de Fogo se esconde outro segredo ainda mais mortal. Terremotos que podem destruir cidades inteiras. O Círculo de Fogo. Uma faixa perigosa que contém 75% de todos os vulcões do planeta. Esses explosivos montes que cercam o Oceano Pacífico são criados por forças tremendas nas profundezas da Terra. Erupções já causaram milhares de mortes e prejuízos de bilhões de dólares. Mas uma ameaça ainda maior está presente no Círculo de Fogo. Terremotos. 90% dos terremotos do mundo ocorrem nessa estreita faixa ao redor do Pacífico. Muitas vezes com resultados desastrosos. Sumatra, setembro de 2009. Um forte terremoto causou mais de 1.000 mortes. México, setembro de 1985. Mais de 9.000 pessoas foram mortas por um tremor violento de magnitude 8, que sacudiu a cidade do México. E Alasca, março de 1964. O maior terremoto já registrado na América do Norte, perto de Anchorage. Um
sismo tão intenso que os tremores foram sentidos a 6.000 quilômetros de distância na Flórida. Tal força destrutiva levou os cientistas a tentar descobrir por que esses terremotos ocorrem em todo o Círculo de Fogo. Agora, estamos no Estreito Prince William, a quase 60 quilômetros do epicentro do terremoto de 1964. Estamos no limite norte do Círculo de Fogo e vamos tentar descobrir até que ponto esta área está geologicamente ativa. Heusler segue para a ilha Montague, que guarda cicatrizes permanentes das forças violentas que agem sobre toda a região. E lá, encontra um litoral escarpado e repleto de pedras. Como podem ver, estamos na beira do oceano, um ambiente de alta energia, e há pedras por toda parte. Estamos no alto da praia. As ondas que quebram aqui removeram as pedras pequenas, deixando apenas as mais pesadas. E pode ver que essas pedras estão alinhadas como peças de dominó. Então foi preciso ondas muito grandes para derrubá-las e alinhá-las dessa maneira como peças de dominó. Mas não é essa praia pedregosa que revela a violência dos terremotos no Círculo de Fogo. O verdadeiro indício está a 400 metros da costa. Heusler procura na vegetação espessa. E encontra entre as árvores uma série de pedras quase idênticas. Nós caminhamos através das árvores, da selva do Alasca até aqui. Estamos a cerca de 8 ou 9 metros do nível do mar. E o que temos aqui é uma praia. Basicamente é um ambiente praiano de alta energia, totalmente preservado como que vimos na costa. E encontramos mais uma vez essas pedras grandes, viradas como se fossem peças de dominó, apontando para cima por causa dessa grande onda de energia, de ondas imensas, batendo na praia e virando as pedras, apontando-as para cima. Essa costa interna e sublevada se estende por centenas de metros, paralela ao oceano. É uma evidência central, e significa apenas uma coisa. A Terra em si deve ter se erguido do oceano recentemente, arrastando toda a linha da costa. Isso significa que aconteceu um evento, basicamente um instante, em que essa região foi erguida até essa altura. Chegou até aqui. Tudo isso deve ter sido resultado de um grande terremoto. Muito legal. Estamos diante do resultado do grande terremoto do Alasca em 1964 e estamos bem no local onde ocorreu o maior levantamento de terra. O violento terremoto não só ergueu a terra do fundo do mar, como causou uma onda de destruição que arrasou a cidade de Anchorage. Foi um terremoto de 9,2 pontos, o segundo maior terremoto já registrado no planeta. Foi realmente enorme e sacudiu a terra durante 4 minutos e meio. O que aconteceu a essa região evidencia como são perigosos os terremotos do Círculo de Fogo. Sabemos devido a esse terremoto que ocorreu em 1964 que foi um terremoto causado por atrito, também chamado de megaterremoto porque foi tão grande que ocorreu bem aqui. E é o resultado do deslizamento de uma rocha sobre outra ou de uma sob outra. Megaterremotos como esse são os mais fortes da Terra e um dos maiores perigos do Círculo de Fogo. Se ocorrerem sob o oceano, geram as ondas assassinas dos tsunamis. O grande terremoto do Alasca em 1964 causou um tsunami de 60 metros de altura. As ondas percorreram quase 3 quilômetros, provocando mortes até na Califórnia. Mas esse desastre não foi nada comparado ao que aconteceu em 2004. Em 26 de dezembro, um enorme mega-terremoto subaquático na costa da Ásia gerou ondas monumentais e causou uma tragédia.
Os litorais de 14 países foram inundados, causando a morte de mais de 200 mil pessoas. Esse desastre esmagador foi uma amostra brutal da força dos megaterremotos. E tornou mais urgente descobrir por que ocorrem em todo o Círculo de Fogo. Mais uma vez, o Alasca é o perfeito laboratório geológico. Estamos seguindo para a estação sísmica, no centro-sul do Alasca, perto da ponta da península de Kenai. Milhões de anos de atividade vulcânica e sísmica conferiram ao Alasca uma paisagem incrivelmente escarpada. Não é fácil encontrar um local plano para pousar. Tudo limpo por aqui. No alto da encosta fica a estação sísmica West. A cobertura amarela a protege dos elementos e dos ursos. Este aqui é o container onde está uma das estações sísmicas. Uma das várias estações sísmicas disseminadas pelo estado do Alasca. Existem vários milhares de estações sísmicas como essa, do Alasca até a Califórnia. O sistema todo reunido monitora qualquer tipo de atividade sísmica, qualquer terremoto em toda essa região. É parte de uma enorme rede que engloba todos os vulcões daqui no continente e em toda essa área. Os dados sísmicos podem ser usados não só para avaliar a gravidade ou magnitude do terremoto, mas também para descobrir a origem do terremoto quando os dados são extraídos em várias estações. No Alasca ocorrem cerca de 1.500 terremotos por mês. Quando comparamos todos, começamos a notar padrões, indicam uma faixa de atividade sísmica que se estende ao longo da costa. Essa faixa de atividade sísmica se estende por todo o Círculo de Fogo. Mas o mais revelador é o que os cientistas podem ver sob a superfície. Se nós olharmos de lado, vemos que os terremotos que ocorrem perto do oceano tendem a ser rasos. Mas quando avançamos para o interior, eles se aprofundam e criam essa depressão que começa no oceano e depois mergulha sob o continente. Essa enorme depressão fornece uma evidência conclusiva de como os megaterremotos são gerados. O epicentro dos terremotos segue exatamente o caminho feito pelo solo oceânico ao descer sob os vulcões. Os terremotos acontecem quando as rochas esbarram uma na outra enquanto avançam. É essa subducção, ou avanço do solo oceânico sob a Terra, que cria os megaterremotos do Círculo de Fogo e ergue seus explosivos estratovulcões. Então, todas essas observações, os vulcões, a linha de atividade sísmica, os grandes terremotos na interface, tudo isso é parte de um único sistema, está tudo ligado e interrelacionado. A investigação do que leva o Círculo de Fogo a produzir terremotos tão intensos descobriu que a costa foi erguida. Indício de que a região sofre os mais violentos megaterremotos. E dados sísmicos indicam que esses tremores assassinos são causados pela subducção, ou movimento do leito oceânico, que também produz os vulcões gigantes do Círculo de Fogo. E para saber exatamente onde o processo de subducção ocorre, oceanógrafos buscam os locais mais profundos e inacessíveis de todo o planeta. O percurso para entender por que o Círculo de Fogo do Pacífico é tão volátil revelou o papel crucial da subducção, que empurra o solo oceânico para baixo da Terra. No Estreito Prince William, no Alasca, cientistas procuram os locais onde o solo oceânico desaparece sob a Terra. Cordilheiras, afloramentos, cânions, ravinas, montanhas sob a água.
Então, a capacidade de traçar um mapa contínuo do solo e ter uma visão total dele nos dá a capacidade de entender como o solo oceânico se constitui e o que indica sobre o funcionamento da Terra. Reynolds usa a ecossonografia avançada para medir a profundidade do solo oceânico. Uma onda sonora parte do navio. O tempo que leva para chegar ao solo e voltar para o navio indica precisamente a profundidade. A pesquisa de Reynolds mostra que o leito oceânico ao redor da costa do Alasca é relativamente raso. Mas quando eles entram em mar aberto, os números mudam dramaticamente. De modo geral, no mundo, ao sair da costa, você cruza uma prateleira relativamente plana e dessa encosta até a bacia oceânica. E é muito plana, mas em torno do Círculo de Fogo, quando você sai da Terra e atravessa a plataforma, em vez de o solo imediatamente ficar plano, você cruza uma vala muito profunda. Essas valas são as áreas mais profundas do planeta. E a vala ao redor do Alasca tem cerca de 6.500 metros. Esses poços gigantescos são as chamadas valas de subducção. As maiores são tão fundas que poderiam conter o Monte Everest. Marcam o local exato onde o solo oceânico mergulha dentro da Terra. Um processo que causa os megaterremotos e forma os vulcões que tornam o Círculo de Fogo tão perigoso. O Círculo de Fogo tem esse nome devido aos vulcões que cercam o Oceano Pacífico, mas mesmo no mar, sempre que há uma cadeia de vulcões, também encontramos essas profundas valas oceânicas. O local e a forma do Círculo de Fogo são determinados não por seus famosos vulcões, mas pela posição das profundas valas de subducção a quilômetros da costa. E ao mapear o local de todas as valas do Oceano Pacífico, os cientistas fizeram uma descoberta ainda mais importante. Programas de criação de imagens permitiram que os cientistas visualizassem a Terra sem seus oceanos. Descobriram que as valas seguem o contorno de uma imensa rocha ou placa que compõe todo o solo do Oceano Pacífico. A imensa placa do Pacífico é uma das 14 que cobrem toda a superfície do planeta. A subducção ocorre quando uma esbarra nas vizinhas, produzindo a série de vulcões que se estende ao redor de todo o Pacífico. Mas a investigação não terminou. Os especialistas seguem para a montanha Tiger, no estado de Washington, para saber como as placas se movem umas contra as outras. O GPS que você usa para dirigir indica onde você está numa quadra ou numa rua com precisão de 1 metro. Mas na geologia queremos a precisão de centímetros ou milímetros para que possamos acompanhar a mudança do solo. É muito mais sutil. No alto da montanha, Flake montou um indicador de GPS. Estamos na montanha Tiger e esta é a nossa unidade de GPS. Veja que essas varetas metálicas entram na rocha. Ficam cimentadas, por isso não se movem. A antena de GPS permite medir posições detalhadas todos os dias de onde está este local. Uma rede de antenas de GPS em toda a América do Norte registra evidências das forças colossais que alimentam o Círculo de Fogo. Esta é só uma antena, mas há centenas delas em todo o oeste dos Estados Unidos para termos uma imagem melhor do que acontece com a superfície. Combinando todos os dados do GPS, vemos que a América do Norte está se deslocando. Todo o continente está se deslocando para o oeste, cerca de 7 centímetros por ano. O movimento é possível porque a crosta terrestre se estende sobre uma camada quente e plástica chamada manto. Quando o manto está muito quente sob alta pressão e como a temperatura sobe em direção ao centro da Terra, esse material se expande e se propaga como uma panela cheia de água fervente. Cria uma corrente de convecção que sobe à superfície e arrasta as placas que estão em cima.
As correntes de convecção empurram a placa do Pacífico sobre as placas vizinhas, desencadeando o processo de subducção. Quando as placas são arrastadas pela convecção do manto, esbarram em outras placas. Uma precisa deslizar por baixo da outra. E então, a água presa nos sedimentos oceânicos escapa e derrete o manto terrestre, criando magma quente que sobe à superfície e gera os vulcões do Círculo de Fogo. A investigação sobre as forças que alimentam o Círculo de Fogo descobriram valas de subducção que revelam o contorno de toda a placa do Pacífico. E dados de GPS indicam que correntes de convecção empurram a gigantesca placa contra as vizinhas. É esse movimento de toda a placa do Pacífico e a resultante subducção do solo oceânico nas valas que moldam e originam o Círculo de Fogo. Mas ainda resta um mistério. Vastas porções do solo oceânico são constantemente destruídas. Mas apesar de milhões de anos de subducção nessas valas, os solos oceânicos nunca foram erradicados. E os geólogos agora podem revelar o motivo. Ao redor de todo o Círculo de Fogo, enormes vulcões dominam uma paisagem abalada por violentos terremotos. Ao longo da costa, o leito oceânico é engolido por colossais valas de subducção. Mas apesar de milhões de anos desse processo, a extensão do solo oceânico continua basicamente inalterada. Os geólogos só podiam concluir uma coisa. Em algum lugar remoto do oceano, a atividade vulcânica devia criar novas rochas no fundo do mar, substituindo as que eram destruídas durante a subducção. Em 1977, uma série de expedições partiu para investigar onde esse fenômeno ocorria. Os cientistas sabiam que, se atividades vulcânicas estavam formando novo solo oceânico, a água ao redor devia estar quente. O submersível Alvin estava equipado com avançados sensores para detectar onde havia água quente. No começo, a equipe percorreu o leito oceânico em vão. Mas então descobriram a mina. Uma coluna de rocha que emitia água superaquecida. Era uma chaminé hidrotérmica. Medições da água circundante revelaram temperaturas de quase 400 graus centígrados. O calor vinha do magma que se acumulava dentro do planeta. A descoberta forneceu as evidências de que os cientistas precisavam. Esses elementos vulcânicos marcavam um local de fenômenos gigantescos, chamados elevações topográficas. Nessas elevações, no fundo do oceano, fortes correntes de convecção do manto separam as placas terrestres, permitindo que a lava escorra para o leito oceânico. Uma nova crosta oceânica está constantemente sendo formada nessas elevações topográficas. Essa crosta se afasta das elevações em direção à borda dos continentes onde estão agora. Assim, o solo oceânico é constantemente renovado, substituindo o material destruído pela subducção nas margens do oceano. Essas elevações existem no fundo de todos os oceanos. Produzem um estoque inesgotável de rochas novas, mantendo vivo o ciclo tectônico das placas. Esse é o processo em escala planetária. O que vemos é o planeta inteiro circulando. A rocha e o magma da profundeza da Terra subindo à superfície e formando uma crosta. E então essa crosta volta para baixo da Terra nas zonas de subducção, nas valas, e volta a formar o solo oceânico. A força que alimenta esse sistema é tão grande que os cientistas não prevêem um fim para o constante movimento das placas ao redor do planeta. A força tectônica das placas, causada pelo aquecimento do núcleo do planeta, é tão astronômica que não há nada que possa detê-la. Parece que o Círculo de Fogo continuará a existir por muito tempo. Aparentemente, a subducção sob a região sul do Alasca vem ocorrendo há 200 milhões de anos.
e não há nenhuma evidência de que vá deixar de existir muito em breve. Mas nos próximos bilhões de anos, o constante movimento das placas vai redesenhar o mapa mundial. A placa do Pacífico está se deslocando e o que está em cima se move com as placas sob efeito da subducção. Por exemplo, as Ilhas Havaianas estão se movendo em direção ao Alasca. Partes da Califórnia estão avançando para o Alasca. A Baixa Califórnia também. Então parece que o Alasca é um local cobiçado onde todos esses elementos vão acabar. Então, o mapa do Pacífico mudará lentamente, movido pela incrível força da subducção. Esta é a verdadeira história do Círculo de Fogo. A subducção cria as plumas de magma que formam os vulcões explosivos da região. A subducção provoca os violentos megaterremotos que sacodem a região, varrendo cidades inteiras em segundos e desencadeando tsunamis. O processo de subducção libera um colossal volume de energia, tanto através de terremotos como erguendo essas montanhas e vulcões. É uma coisa realmente de uma força inconcebível. É isso que torna o Círculo de Fogo o lugar mais geologicamente ativo e mais mortal de todo o planeta. E assim vemos todo o cenário, criação e destruição da placa no Oceano Pacífico. E o Círculo de Fogo é a fronteira desse ciclo, o lugar onde toda essa destruição acontece. Os geólogos agora reuniram as evidências do que torna o Círculo de Fogo tão perigoso e descobriram o que o alimenta. Erupções violentas de lava em blocos criaram os famosos vulcões do Círculo de Fogo. Rochas mistas provenientes do solo oceânico, encontradas a quilômetros da costa, evidenciam o processo de subducção que forma os vulcões. Costas sublevadas indicam gigantescos megaterremotos causados pela subducção nas profundezas. E aparelhos de GPS sinalizam as imensas correntes de convecção que alimentam todo o sistema. Essas forças gigantescas criaram o Círculo de Fogo. A energia que move todo esse sistema convectivo realmente não tem paralelos na Terra. Não há nada que possamos comparar com isso, com a quantidade de energia e a força que deslocam os continentes. Comprimem uma placa contra a outra e arrastam uma para baixo da outra. Realmente são forças tremendas. São forças inexoráveis. E enquanto a forma do Pacífico mudará lentamente ao longo de milhões de anos, vulcões explosivos continuarão a se erguer sobre suas margens. Uma prova dinâmica de que a Terra nunca descansa. Agosto de 1883. Indonésia. O vulcão Krakatoa explodiu, criando o som mais alto de toda a história. Junho de 1991, Filipinas. O Monte Pinatubo lançou escombros a uma altura de 35 quilômetros e cinzas sufocantes ao longo de 6.500 quilômetros quadrados. E em maio de 1980, o Monte Santa Helena causou $1 bilhão de prejuízos. A ameaça constante desses vulcões obrigou os cientistas a entender as forças que os movem. A investigação começa no Alasca. Essa terra de beleza agreste marca o extremo norte. Terra, um planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos.
dos mistérios mais fascinantes da Terra é a presença de um imenso arco de destruição geológica ao redor do Pacífico. É o chamado Círculo de Fogo. 3/4 dos vulcões estão situados na região. E 90% dos terremotos ocorrem ao longo dessa linha. Nos últimos 200 anos, desastres na região ceifaram mais de 1 milhão de vidas. Agora, o Círculo de Fogo. 75% dos vulcões norte-americanos estão situados no Alasca, o que o torna um laboratório perfeito para os vulcanólogos. O primeiro passo é descobrir como os vulcões gigantes do Círculo de Fogo se formaram. Estamos indo para o vulcão Augustine. Ele fica na Baía de Cook, parte da cadeia de vulcões que se estende até chegar às Ilhas Aleutas. Uma viagem de quase 100 quilômetros sobre as gélidas águas do Alasca. O vulcão logo surge no horizonte. O vulcão Augustine está logo ali. E vai ser um dia perfeito para visitar. De cima, a doutora Bull obtém uma visão clara do contorno característico do vulcão. Cientistas querem descobrir por que esses vulcões e terremotos ocorrem ao longo das margens do Oceano Pacífico e o que os provoca. Desvendar os mistérios dessa colossal força geológica permitirá aos cientistas entender melhor como nasceu nosso planeta. O Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo é uma das zonas de destruição mais extensas do planeta. Suas características mais visíveis são centenas de vulcões ao longo das costas do Oceano Pacífico. Trata-se de um arco de 40 mil quilômetros, que parte da América do Sul e segue ao longo da costa oeste da América do Norte, até chegar ao Alasca, e depois à Rússia, Japão e o sudoeste da Ásia, e finalmente a Nova Zelândia. Ao longo da história, erupções catastróficas ocorreram em toda essa faixa. É um estratovulcão, um tipo encontrado em todo o Círculo de Fogo. Os estratovulcões são únicos porque têm a forma de lindos cones. E o Augustine é um exemplo perfeito disso. A última explosão do Augustine, de uma série de 7 erupções que teve início em 1935, ocorreu em janeiro de 2006. Ao longo dos anos, fluxos de lava solidificada se formaram gradualmente nas encostas do vulcão. Para saber o que torna esses vulcões tão perigosos, a doutora Bull sobe até o alto de um dos fluxos de lava. Esta lava é composta de blocos. Alguns trechos são um pouco mais densos que outros e dá para ver que tem vários pedaços diferentes. Então é um fluxo de lava em blocos. Essa lava fornece